Feliz essa noite? Amém. Nós estamos muito felizes por tudo que Deus tem feito no nosso meio, né? E hoje, especialmente, eu estou triplamente feliz por 3 visitas maravilhosas aqui. Pastor Nelson, pastora Cida, pastora Ana. Ei, privilégio, aleluia. Irmãos, pastor Nelson, pastora Cida e a pastora Ana. Há 26 anos atrás, né? A pastora Aninha junto com o pastor José Roberto, que hoje já está na glória do Senhor. Mas foram 2 casais que foram usados por Deus tremendamente no início da nossa conversão. Eu lembro que nós fomos para a igreja no domingo, na segunda-feira, o pastor Nelson, junto com mais alguns irmãos, estavam lá na minha casa. O pastor Nelson levou o violão, os irmãos levaram o café, nem lembra dele? E começaram um trabalho de anjo da guarda na nossa vida, né? E na minha vida, na vida da pastora. Então, pastor Nelson, pastora Cida, pastora Ana, esse trabalho aqui, pode ter certeza de uma coisa, é fruto daquilo que vocês começaram a plantar há 26 anos atrás, na minha vida e na vida da pastora Evelyn. Amém? É uma alegria muito grande. E 26 anos nós caminhamos juntos. Pastor Nelson pastoreando, eu pastoreando aqui agora. E 1999, 97, né? 98, 99, 2000. Nós começamos um trabalho também, lá no Parque das Américas, onde deu muitos frutos também. Agora nós estamos aqui, pastor Nelson. Obrigado por tudo, viu? Obrigado, pastora Ana, pastora Cida. Obrigado por todo o investimento, por toda a paciência que tiveram conosco. Amém? Muito obrigado mesmo. Irmãos, hoje pela manhã eu e a pastora Evelyn, nós estivemos lá na nossa igreja de Vila Vitória, nós estivemos ministrando o momento da ceia lá com os irmãos, algo que Deus colocou em nosso coração. E agora à noite eu creio que foi uma bênção lá, foi uma bênção maravilhosa. E agora à noite eu creio que Deus não vai fazer diferente aqui no nosso meio. Você que veio com o coração aberto, você que tem certeza que é amado de Deus. Quantos são amados aqui do Senhor? Essa letra dessa música é uma cura para nós, né? Se nós começamos a ouvir ela, e quantas vezes, por conta de tantas situações que nós vivemos, né? Principalmente nesse tempo que nós estamos passando, às vezes nós nos sentimos muito fragilizados. E quantas vezes talvez você não se sinta tão amado como você é amado, não é? E talvez se sinta tão fragilizado e fraco, né? E a Bíblia, essa letra dessa música, ela é tremenda porque ela fala isso. Mesmo, eu sei que amado sou, mesmo sem sentir, muitas vezes eu sei que o Senhor me ama. E mesmo sem ser forte, muitas vezes eu sei que o Senhor me faz forte, não é? Então é isso que Deus tem para nós, irmãos. E o tema dessa mensagem hoje é algo muito interessante, que fala o esforço que nos leva ao descanso. É estranho, né? Um esforço que leva ao descanso. Mas, irmãos, o único esforço que Deus quer de nós, meu e seu, é que nos esforcemos bastante para entrar no descanso dele. Amém, queridos? Então é o único esforço que nós precisamos fazer hoje em dia. Não é mais esforço para o trabalho, não é mais esforço para você querer correr, fazer com a força do braço, não é mais um esforço mental, não é um esforço que nos deixa emocionalmente abalados, não é aquele esforço que nos traz muitas vezes uma depressão na nossa vida, uma tristeza, mas é um esforço que nos leva ao descanso. E é isso que Deus colocou no meu coração essa semana. Eu queria compartilhar com os irmãos, que você pudesse abrir sua Bíblia lá no livro de Hebreus, no capítulo 4, livro de Hebreus, Novo Testamento, capítulo 4.
enquanto os irmãos procuram, a título de conhecimento, o livro de Hebreus, irmãos, ele não relata quem é o autor desse livro, dessa carta. Mas, pelos relatos dessa carta, provavelmente, deve ter sido o apóstolo Paulo que escreveu aos Hebreus. Amém? Hebreus 4, versículo, vamos ler do 1 ao 11, para que você possa entender o que Deus tem para falar aqui. Visto que nos foi deixada a promessa de entrarmos no descanso de Deus, temamos que algum de vocês pense que tenha falhado, pois as boas novas foram pregadas também a nós, tanto quanto a eles, mas a mensagem que eles ouviram de nada lhes valeu, pois não foi acompanhada de fé por aqueles que a ouviram. Pois nós, os que cremos, é que entramos naquele descanso conforme Deus disse: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso, embora as suas obras estivessem concluídas desde a criação do mundo. Pois em certo lugar ele falou sobre o sétimo dia, nessas palavras: no sétimo dia Deus descansou de toda a sua obra que realizara. E de novo, na passagem citada há pouco, diz: jamais entrarão no meu descanso. Entretanto, resta entrarem alguns naquele descanso, e aquele a quem anteriormente as boas novas foram pregadas, não entraram por causa da desobediência. Por isso, Deus estabelece outra vez um determinado dia chamado o hoje, ao declarar muito tempo depois, por meio de Davi, de acordo com o que fora dito antes: se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Porque se Josué lhes tivesse dado descanso, Deus não teria falado posteriormente a respeito de outro dia. Assim, ainda resta um descanso sabático para o povo de Deus. Pois todo aquele que entra no descanso de Deus, também descansa de suas obras, como Deus descansou das suas. Portanto, versículo 11. Portanto, esforcemo-nos por entrar nesse descanso, para que ninguém venha a cair, seguindo aquele exemplo de desobediência. Amém, irmãos? Que Deus poderoso, que essa palavra, Senhor, realmente nos leve, Deus, a entender qual que é esse esforço que o Senhor espera de nós, Pai. É um esforço de obediência, de acreditar naquilo que o Senhor tem falado para nós, ó Deus. Que nós somos filhos amados, Deus, que nós somos fortes mesmo, muitas vezes nos sentindo fraco, mas que nós, ó Deus querido, no Senhor, nós possamos entrar no descanso. Saber que toda a obra do Senhor, ó Pai, já foi consumada lá na cruz, através de Cristo Jesus, que nos deu a certeza, Pai, que nós possamos descansar no Senhor, porque toda a obra que deveria ser feita, Deus, para a salvação, ela já foi realizada, Deus, por Jesus Cristo. O que nós precisamos fazer hoje, Deus, é ouvir e acreditar no Senhor, e saber que nós temos o direito para entrar nesse descanso, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. É muito estranho, talvez você ouvir isso, né? Mas o que Deus espera de nós, o único esforço mesmo que Deus espera de nós, é aquele que nós façamos para entrar no descanso dEle. Por que Ele espera que eu e você entremos nesse descanso? E hoje nós estamos aqui para lembrar da ceia do Senhor, para partir o pão e tomar do cálice do Senhor Jesus. E tudo que era de esforço humano, tudo que nós deveríamos fazer como esforço humano, até mesmo para a salvação, era um esforço inútil para nós. Tudo que nós poderíamos fazer para alcançar o descanso em Deus, para nós era inútil, se não fosse através de Jesus Cristo. Então hoje, por que nós podemos entrar no descanso? Porque o Senhor Jesus já fez a obra. Amém, irmãos?
Então não há nada que eu e você possamos fazer que vá nos levar em algum lugar a não ser o quê? Acreditar e obedecer a palavra de Deus. Por isso que Deus está falando aqui aos Hebreus que Ele está chamando o dia de hoje como hoje. É hoje, irmãos, é hoje, hoje é hoje. Então, não importa que Ele está dizendo o que os seus antepassados fizeram. Ele está dizendo aqui, por seus antepassados eles saíram do Egito, ouviram a palavra de entrar no descanso. Mas se Josué realmente tivesse dado ao descanso a eles, ele não teria novamente falado através dos profetas. Aliás, aquele povo não acreditou. Por isso que aquele povo fazia e caía no pecado. Fazia e caía no pecado. Por quê? Porque aquele povo não acreditou. E por conta de não acreditar, eles caíram muitas vezes em desobediência. Então hoje Deus está falando para você, se esforce para entrar no meu descanso. E esse esforço é muito simples. É você acreditar que em você mesmo não tem força nenhuma. Porque quem nos fortalece não é somente o alimento que nós comemos. O alimento que nós comemos pode fortalecer o nosso corpo, mas o nosso espírito, ele é fortalecido quando nós acreditamos que Jesus Cristo já veio e já fez a obra em nossas vidas. Amém, irmãos? Então, por que nós temos agora que nos esforçar para descansar? Ou seja, em primeiro lugar, Deus nos ensina que o descanso físico e emocional também é necessário. A Bíblia diz que Deus descansou no sétimo dia. Agora, irmãos, por que Deus descansou no sétimo dia? Será que Deus cansa, irmãos? Será que nós servimos um Deus cansado, pastor Ana? Que Ele precisa descansar às vezes? E no sétimo dia a Bíblia diz que de toda a obra dele, no sétimo dia Ele descansou. Por que Ele descansou? Para dar um exemplo para a minha vida e para a sua vida, que há algum momento na nossa vida que nós precisamos descansar. Você precisa descansar, porque quando você descansa, você começa a meditar o quê? Na obra do Senhor, na palavra de Deus. Você viu quando muitas vezes você não consegue descansar nem mesmo no seu físico e muito menos no seu emocional, há um cansaço mental muitas vezes que vem em você, e às vezes você vai dormir, e quantas vezes você dorme, vai deitar na sua cama e passa uma noite inteira e não descansa. Por que você não descansa? Fica preocupado? Preocupado talvez com os afazeres do dia seguinte, fica preocupado com as contas, muitas vezes que se acumulam, fica preocupado com os filhos, fica preocupado, e esse ano em especial, quantas e quantas pessoas não conseguem descansar, preocupados, né? E por conta dessa pandemia, e quantas vezes você acorda pela manhã e parece que eu estou acordando mais cansado do que quando eu fui deitar. E muitas vezes acontece isso, porque a pessoa não consegue entrar num descanso. Descansar, irmãos, ele nos renova por dentro e nos renova por fora também. Ele nos dá condições de enxergar as situações sob uma ótica que nos alivia e nos fortalece. A Bíblia diz que enquanto nós estamos descansando, Deus está trabalhando por nós. Amém, irmãos? Enquanto você descansa e coloca diante do Senhor, fala: Deus, de fato eu não sei como resolver essa situação, eu não sei como sair disso, mas eu quero descansar no Senhor. Descansar no Senhor é isso, irmãos, é você entregar na mão dEle, deixar nas mãos do Senhor e acreditar que a obra já foi feita na cruz. Ou seja, hoje não existe mais nenhuma situação em nossas vidas que já não foi levada na cruz de Cristo. Nenhuma. E a obra dele, ela foi completa. Você está com um problema financeiro, crê em Jesus, descanse nele, coloque nele toda a sua dificuldade e creia que Ele já levou na cruz todo esse problema, e no momento certo Ele vai vir com a resposta para você, Ele vai vir com uma direção para você, porque não adianta você ficar preocupado, isso vai causar problema emocional. Quantas pessoas estão sofrendo por conta de problemas emocionais,
e problemas emocionais geram dores no estômago, pessoas que estão sofrendo de dores de estômago, estão sofrendo com úlceras, muitas vezes, que são formadas por conta do quê? De preocupações. A pessoa não consegue descansar. E quando nós não conseguimos descansar, principalmente nós hoje, a Bíblia diz que nós somos o quê? Aqui está dizendo, porque nós somos desobedientes. Por que ser desobedientes? Porque quando você acredita e você ouve uma palavra dessa e você fala, eu acredito nisso, você está dizendo, eu vou obedecer. Se Deus está dizendo para que eu tenha que descansar, eu vou me esforçar para descansar. E você vai se esforçar mesmo. Não se esforçar agora para querer resolver o seu problema. O nosso esforço agora não é mais para querer resolver uma situação nossa. O nosso esforço agora não é mais para querer arrumar uma solução humana. O nosso esforço agora, sabe o que é? É não deixar que essas coisas venham consumir a nossa fé e nos deixe agora não acreditar mais em Deus e nos leva a uma desobediência e não crer que o Senhor Jesus, Ele é suficiente para Ele nos guardar, pelo cuidar, e no momento certo Ele vai vir nos abençoando com uma solução. Amém, irmãos? Eu, por um tempo da minha vida, eu fui muito ansioso e preocupado com muitas coisas. Mas, irmãos, de uns 2 anos e meio, 3 anos para cá, na verdade, como eu falei pela manhã lá no Vila Vitória, quando a Evelyn passou por aquela situação de um câncer, eu falei, eu quero resolver, eu vou resolver, porque eu sou o marido dela. Como é que tira isso? Aí Deus falou para mim, não adianta. Não adianta você querer se esforçar para querer resolver o problema dela. Não adianta. Irmãos, eu me vi ali, sabe como? De uma maneira impotente. Então Deus começou a me levar a uma situação, Clovinho, não adianta você querer se esforçar para querer resolver todos os problemas financeiros da sua casa e da sua igreja. Não adianta você querer se esforçar para resolver todos os problemas de todos os irmãos, quando Deus mostrou para nós, principalmente para mim, que eu sempre queria resolver da minha maneira, porque durante muitos anos eu fui treinado para resolver problemas dentro de uma empresa, não é? Tipo de um boina verde, quando aparecia alguma situação lá dentro, chama o Clovinho lá que ele vai dar uma solução por conta do conhecimento de tantos anos que eu tinha daquela empresa. Então eu era acostumado a ser chamado para resolver. E muitas vezes eu queria resolver e me estressava muito, até mesmo na minha vida cristã, como pastor já. Mas irmãos, naquele tempo, quando eu falei para os irmãos lá pela manhã, quando veio aquele diagnóstico médico, eu falei, eu não consigo fazer nada para ajudar ela. O que eu vou fazer agora? Só restou uma coisa: acreditar nas promessas do Senhor para nossas vidas e me esforçar para descansar, acreditando que Deus ia curar ela. Eu e minhas filhas, nós começamos a fazer um esforço para descansar. E a nossa mente, querido, ela é assim, aparece um problema desse tamanho e nós não conseguimos descansar, porque Satanás, ele vem com tantas setas malignas sobre a nossa mente, e a nossa mente, ela é bombardeada por tantas coisas ruins. Já percebeu? Quando você tem um problema, o diabo parece que ele vem, você nunca consegue ver o lado bom, não é? Você nunca consegue ver que as coisas vão melhorar. Parece que ele sempre vem assim, não, vai piorar, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, acontecer aquilo outro. Isso vai trazendo para nós um cansaço, e nós queremos nos esforçar para querer resolver. Por conta disso, você começa a querer fazer coisas. Esse é o maior problema nosso, irmãos, que nos traz cansaço. Nós queremos fazer coisas para resolver os problemas. Nós não precisamos mais disso. Mas de 3 anos para cá, quando eu vi que eu comecei a descansar em Deus, acreditando que toda aquela situação iria passar, que era um tempo de esforço aquele tempo, e Deus queria um único esforço meu,
me esforçar para que eu entrasse no descanso. E foi isso que nós fizemos. Comecei a me esforçar. Irmãos, e quantas vezes você me viu aqui durante aqueles 3 anos, 3 anos atrás, daquela época, naqueles meses que sucediam, um esforço para entrar no descanso. E nós vínhamos pregar, nós vínhamos orar, nós vínhamos fazendo reuniões, e mesmo tendo esse problemão que nós tínhamos, semana sim, semana não, quando a Evelyn fazia a quimioterapia, naquela semana ela ficava muito mal, mas na semana seguinte ela se colocava de pé, e num esforço para entrar no descanso do Senhor, ela vinha aqui e fazia o discipulado com as mulheres. Amém, irmãos? Nenhum discipulado foi desmarcado naquela época. Mas sabe por quê, queridos? Não porque nós estamos assim, vivendo uma boa fase, e cada domingo que eu vinha pregar aqui, e Deus me dava uma palavra, não é porque eu estava muito feliz, não, é porque eu me esforçava para entrar no descanso. O esforço para entrar no descanso, querido, Deus honra. Deus honra o esforço para que você entre no descanso, Deus honra. Então eu não sei qual que é a situação que você está vivendo hoje. Eu não sei qual que é o problema que você vive hoje. Se é uma enfermidade, se é um problema financeiro, se é esse medo que tomou conta da humanidade esse ano e tem te tirado o sono, não tem deixado você descansar. Mas eu vou falar uma coisa para você, eu e você, nós precisamos todos os dias, nos esforçarmos para entrar no descanso do Senhor. Mas se nós deixarmos as situações da vida, irmãos, situações da vida, amém? Quantas vidas nós temos aqui hoje? Mais de 100 vidas aqui. E cada um de nós aqui temos situações nas nossas vidas, diferentes. A situação da minha vida hoje é uma. A situação da sua vida é outra, a situação do pastor Nelson é outra, mas são situações das nossas vidas que muitas vezes nos desgastam, situações das nossas vidas muitas vezes nos cansam, situações das nossas vidas muitas vezes que nos desanimam, situações das nossas vidas que muitas vezes nos frustram, situações das nossas vidas muitas vezes que nos magoam, situações das nossas vidas muitas vezes que nos colocam numa situação de enfermidade muitas vezes. Mas queridos, se nós nos deixarmos nos envolver por situações das nossas vidas, nunca, se eu e você, se nós nos deixarmos nos envolver pelas situações das nossas vidas, jamais nós iremos conseguir entrar no descanso de Deus. Jamais eu e você iremos conseguir entrar no descanso de Deus, porque situações das nossas vidas, irmãos, todos os dias aparece uma hora é uma coisa, outra hora é outra hora é uma situação, outra hora é o país, outra hora é a inflação que sobe, outra hora é o dólar que sobe, outra hora é a inflação que desce, outra hora é o emprego que tem, outra hora é o emprego que não tem, outra hora é a doença que tem, outra hora é a saúde, outra hora é um problema daqui, é um problema de lá, outra hora é a finança. Irmãos, é a vida nossa. O Senhor Jesus disse assim: nesse mundo tereis aflições. É a nossa vida. É a nossa vida. Nós nunca, se nós quisermos achar descanso nessa vida, querido, nessa vida que nós vivemos aqui, nesse mundo, nós jamais iremos encontrar descanso aqui. Jamais iremos encontrar. Porque sempre é assim. São ciclos da vida, né? Vem uma coisa, aí você passa, consegue resolver, passa um tempinho, vem outra situação, você passa por ela, vem um tempinho, vem outro. São ciclos da nossa vida que são desse jeito, são feitos de momentos bons e momentos ruins. A nossa vida é comparada ao quê? A um eletrocardiograma. Por isso que o eletrocardiograma, você viu como que é o seu eletrocardiograma? Esse tempo atrás eu fiz um. Ele é assim, ó, tchum, 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 tchum. Ele sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Mas é interessante que enquanto ele estiver subindo e descendo, é porque você está bem, você está vivo. Porque quando ele fizer assim, ó, querido, então se a sua vida estiver vindo assim, ó, é um problema aqui, resolve, é uma situação que veio, uma solução que veio, é um problema que apareceu, uma situação resolvida, um problema apareceu, uma situação resolvida, um problema apareceu, querido, sabe por que isso? Isso indica que eu e você estamos vivos. O eletrocardiograma indica isso, os altos e baixos do elétrico, é porque esse cara está bem em saúde. E eu fiquei tão feliz, irmãos, que o médico falou: meu, seu coração está bom, hein?
Olha, não tem nenhuma falha aqui. Falei, 5.6, coração tá bom assim, aleluia. Quero chegar com 90 anos então pregando desse jeito. Irmãos, mas por quê? Mas o eletrocardiograma ele é assim, ele é cheio de altos e baixos, e glória a Deus por isso. Então a sua vida, querida, também ela é assim aqui. Por isso que Jesus disse que nesse mundo nós teremos aflições, porque é um tal de sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. O importante, querido, nesse sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce, sabe o que é? Pode subir ou pode descer, eu estou descansando no Senhor. Aleluia! Pode descer ou pode subir, o importante é que eu e você, nós estamos descansando no Senhor. Se está no alto, aleluia, glória a Deus, Senhor, está tudo maravilhoso, está tudo bem na minha vida, glorifica o nome do Senhor. De repente, abaixou, oh aleluia Deus, está difícil, mas eu estou descansando no Senhor. É isso que funciona, querido, isso é a vida. Ou seja, mas se nós deixarmos esse sobe e desce da vida, as situações da vida nos envolver, nós nunca descansaremos de verdade, porque o mundo nos pressiona, nos acelera, ele nos angustia, ele nos inquieta, o mundo nos deixa apreensivo, nos faz imaginar os piores cenários e nos dá medo, Por isso que essa música lá, ela tem um poder incrível, né, na letra dela. Eu sou amado, mesmo sem sentir, eu sei que eu sou amado. Eu sei que forte eu sou, mesmo muitas vezes me sentindo fraco. Eu sei que no Senhor eu sou forte. Amém, irmãos? Então, partindo do princípio de Deus, que nos ensina que precisamos descansar em Jesus Cristo, nós devemos nos posicionar quando as situações não nos favorecem ao descanso. Se posicione, é uma questão de posicionamento. É como eu falei para os irmãos, né? Há 3 anos atrás não tinha mais, o que eu ia fazer? Eu não conseguiria resolver, por todo o conhecimento humano de tantas coisas que nós temos, mas o meu conhecimento humano não era o suficiente para resolver o problema da minha esposa. Eu tive que me posicionar. Eu não sei qual a situação que você está vivendo hoje, se você está no alto ou você está no baixo, mas uma coisa eu sei, você precisa se posicionar em Deus, e descansar no Senhor, e saber e acreditar, e crer e acreditar, né? Crer e acreditar, não é? Porque crer, irmãos, todo mundo crê, agora quando nós acreditamos, nós estamos vivendo. Amém, irmãos? Todos nós que estamos aqui, nós somos conhecidos aí no mundo como crentes, né? Mas tem muitos crentes que não acreditam. Tem muitos crentes que não acreditam. E é por isso que vivem uma vida tão sofrida muitas vezes, mesmo dentro das igrejas. Uma vida muitas vezes tão atribulada e tão sofrida. Não consegue acreditar que realmente o Senhor Jesus já levou na cruz todos os nossos problemas, todos. E quando você consegue acreditar de fato nisso, você começa a se posicionar. Ser cristão, queridos, é uma questão de posicionamento. Não é só uma questão de ser legal ou de ser chique, né? Hoje em dia, não. Ser cristão é uma questão de posicionamento. Por quê? Porque nós precisamos nos posicionar no meio de um mundo, a Bíblia diz, de uma geração corrupta, corrompida. O mundo corrompido, irmãos. Nós vivemos, irmãos, num mundo que a Bíblia diz que ele está sendo dominado por um sistema do maligno. E nesse mundo, por conta disso, veio o quê? Por conta do pecado de desobediência lá no Éden, que o homem vivia no descanso. Lá no Éden, o verdadeiro descanso era o que Deus tinha falado para Adão e Eva lá no Éden. Um jardim de delícias. Em tudo que eles faziam ali, faziam no descanso, uma vida maravilhosa. Imaginou você viver num jardim de delícias, irmãos? Pessoa Mauá agora é o jardim de delícias, você não tem problema nenhum nessa cidade, não tem violência, o sistema de saúde funciona muito bem, tudo maravilhoso, é todo mundo com dinheiro, todo mundo muito bem, tudo sem problema nenhum, é uma maravilha. Era exatamente o que Adão e Eva viviam ali, sem problemas nenhum, uma estabilidade total em Deus, descansando em Deus. O único esforço que eles tinham para fazer lá no Éden, sabe o que era, irmãos? Era se esforçar para descansar todo dia. Amanheceu. Também dá Adão amanhecendo lá no Éden, né? Amanheceu. Tem que esforçar para não fazer nada hoje, meu.
vontade de trabalhar, mas nem precisa, está tudo pronto, não tem nada para fazer, o jardim está pronto, está cuidado, não é? As plantas estão todas verdinhas, não tem nada para fazer, os animais estão alimentados. Aí Adão faz assim, nossa, que um esforço para descansar, vou descansar, não tinha nada para fazer, irmãos, imaginou? Era isso que Deus quer para a minha vida e para a sua vida. Mas é uma questão de posicionamento, sabe por quê? Porque nós não vivemos hoje no Jardim do Éden, pelo contrário, nós vivemos num mundo entregue num sistema diabólico, não é? Eu não sei como é que eles conseguiram, irmãos, conseguiram desobedecer no lugar daquele lá, né? Não precisava fazer nada, e por conta daquela desobediência entrou as doenças, entrou as enfermidades, entrou as preocupações para nós, né? Não tinha que se preocupar com nada, era um esforço para viver no descanso direto, mas eles tiveram que arrumar o quê? Um trabalho humano, quiseram fazer algo de desobediência que nos levou o quê? A viver nesse mundo que nós vivemos hoje, e esse mundo que você vive hoje, que eu vivo hoje, te leva realmente a viver essas situações que nós precisamos nos posicionar. Eu vivo nesse mundo, eu acordo nesse mundo, eu tenho que trabalhar, eu tenho que resolver tantas coisas, mas eu me posiciono, que eu tenho que viver tudo isso, mas eu estou posicionado, eu vivo nesse mundo, como eu estivesse vivendo no Éden. Amém, irmãos? Eu vivo nesse mundo, por quê? Porque eu sei que Deus é o meu supridor, Deus é aquele que está cuidando da minha família, Deus é aquele que está cuidando da minha casa, Deus é aquele que está me livrando dessas enfermidades do mundo, Deus está me livrando dessas coisas, Deus está guardando o meu emprego, Deus está guardando o meu trabalho, Deus está guardando as minhas finanças. Então, mesmo vivendo no meio, muitas vezes, de um mundo totalmente confuso, um mundo totalmente rebelde, um mundo totalmente desajustado, que nós vivemos hoje, mas a nossa posição, o posicionamento nosso, de acreditar em Jesus Cristo, que lá na cruz, Ele veio para quê? Para desfazer todas as obras que Satanás fez na vida de Adão e Eva, e nos levar de novo a viver no descanso. É isso, é uma questão de posicionamento. Ou seja, então, partindo disso, irmãos, desse princípio de Deus, nós precisamos nos posicionar quanto às situações que não favorecem ao descanso. E são muitas, né? Quantas situações que você tem hoje, que você está vivendo hoje, que não te favorece ao descanso? Fala para mim. Quantas situações, humanamente falando? Eu posso dizer para você algumas situações da minha vida, pastores, que não me favorecem ao descanso. Não me favorecem ao descanso. São algumas responsabilidades, são algumas situações que não me favorecem ao descanso. Por isso, irmãos, nós precisamos nos esforçar para entrar nesse descanso. Amém, querido? Eu quero que você faça esse exercício hoje, na sua vida, a partir de hoje. Se esforce para entrar nesse descanso. Não se desespere. Decida não aceitar os pensamentos, os sentimentos que te levam à ansiedade. É uma decisão, decida. Fala assim para Deus: Deus, eu hoje estou decidindo. E fala para o diabo também, que ele precisa ouvir. Fala em voz alta: eu decido não aceitar esses pensamentos que me levam à ansiedade, esses pensamentos que me levam à preocupação, esses pensamentos que me levam à tristeza, esses pensamentos que me levam ao desespero. Ou seja, eu me nego a ceder à pressão das situações externas, irmãos, situações externas que vêm nos pressionando. Por isso que o salmista disse, o apóstolo disse: aquele que está em mim é muito mais forte daquele que está no mundo. Amém, irmãos? Porque aquele que está no mundo são situações externas que ele coloca sobre nós para nos levar o quê? Para nos levar à ansiedade, para nos levar à preocupação, para nos levar à tristeza, para nos levar ao desespero. É isso que nós estamos vivendo nesse mundo hoje, situações externas colocadas pelo diabo. Mas, querido, eu e você, nós temos algo dentro de nós, que foi conquistado há 2000 anos e pouco atrás, e que quando você veio para Cristo, você acreditou nisso, e você entregou sua vida a Ele, e você sabe que agora quem habita em você
é muito mais forte do que toda e qualquer manifestação externa que possa ter no mundo. Então nada que está no mundo pode te abalar, querido, porque o que está em você é muito mais forte que qualquer situação. O que está em você, que é o Espírito Santo de Deus, ele é mais forte que um câncer, ele é mais forte que um desemprego, ele é mais forte que uma situação financeira complicada, ele é mais forte com qualquer doença, ele é mais forte com qualquer manifestação externa de desespero e de desânimo nesse mundo, porque o Espírito Santo está em você. Amém, irmãos? Você acredita nisso? Essa palavra Deus está dizendo, é hoje Deus está dizendo. E Ele está dizendo para aquele povo hebreu, de Deus ali, não haja como vossos pais. Que Josué levou eles a entrar numa terra de descanso, mas na verdade eles não acreditaram, pelo contrário, desobedeceram. E por isso nós estamos falando hoje novamente. Hoje Deus quer que eu e você nos esforcemos a cada dia mais para entrar nesse descanso. E é uma questão que você precisa decidir, porque, irmãos, daqui para frente, até a volta de Jesus, nós precisamos nos posicionar dessa maneira, porque os dias serão cada dia mais trabalhosos. Cada dia mais serão dias difíceis. A Bíblia diz, lá em Timóteo, a Bíblia diz em Apocalipse, que os últimos dias que antecedem a vinda do nosso Senhor Jesus, serão dias trabalhosos, serão dias difíceis. Se você acha que o mundo está difícil hoje, quantos concordam comigo que o mundo está difícil? Só isso? Ainda bem, quantos concordam? Irmão, se está difícil hoje, vou falar uma coisa para você, vai ficar mais ainda. O mundo vai ficar mais difícil ainda. Serão dias muito mais trabalhosos do que estamos vivendo hoje. Mas sabe, eu e você não pode ser atingido por isso. É por isso que diz lá, 1000 cairão à direita, 10.000 ao do outro lado, mas eu não serei atingido, você não será atingido, porque pode acontecer o que for nesse mundo. Você está entrando no descanso de Deus, porque se você começar a entrar nessa paranoia, sabe que corremos um sério risco de acontecer o que aconteceu com os nossos antepassados, que tinham a promessa de entrar numa terra de descanso, mas foram corrompidos por conta do quê? Por conta da humanidade que não estava dentro deles. Cada dia mais eu e você precisamos absorver dentro de nós essa palavra e saber que em Deus nós podemos descansar. Em Deus nós podemos viver, em Deus nós podemos acreditar nas promessas dEle. Então, queridos, é assim que vai ser, é assim que vai ser 2021, 2022, 23, 24 e quantos anos vierem pela frente, que serão dias cada vez mais difíceis, que nós vamos viver aqui nesse mundo. Mas, irmãos, nós não seremos atingidos e não seremos abalados, porque tudo que nós teríamos que fazer, Jesus já fez lá na cruz. Amém, irmãos? Nós precisamos acreditar nisso, se posicionar nisso e decidir viver dessa maneira. O descanso depende do nosso esforço de não entrar. Presta atenção. O meu e o seu descanso depende do nosso esforço de não entrar nas ciladas do inferno e preencher todo o nosso interior com a palavra de Deus. Sabe como você entra no descanso? É enchendo o teu espírito cada dia mais com a palavra de Deus. Amém, irmãos? Sabe qual que é a vacina que todo mundo está procurando desesperado para que ela chegue aí, para se livrar dessa doença? Para mim, para você, sabe qual que é a vacina para você se livrar de toda essa situação que estamos vivendo aí fora? Se livrar do problema financeiro, se livrar do desemprego, se livrar de tudo isso, mesmo que ele aconteça e você não seja abalado, é você preencher o seu espírito com a palavra de Deus. É através da oração, é através da leitura da Bíblia, é através de você estar compartilhando na célula, é através de você estar aqui nos cultos, é você dar crédito à palavra de Deus. Isaías diz, quem deu crédito à nossa pregação? Ha chegado o momento, querido, ou você dá crédito à nossa pregação, que quando eu falo a nossa pregação, não é a minha pregação, é a pregação do Evangelho de Cristo, ou você vai viver eternamente cansado pelas situações do mundo. E ele diz, quem deu crédito à nossa pregação?
Então é momento de eu e você começarmos a dar crédito à pregação do Evangelho de Deus, a dar crédito àquilo que nós estamos falando. Você precisa dar crédito e saber que você é o filho amado. Você precisa dar crédito e saber que você em Deus, você é forte, que você pode todas as coisas naquele que te fortalece. Amém, queridos? Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, e eu posso descansar nele, porque ele me fortalece. Sabe por que nós conseguimos todas as coisas? Porque quando nós descansamos nele, ele nos fortalece. E para vencer, queridos, todas essas coisas que virão nesse mundo, nós precisamos estar forte. E para estar forte, queridos, só existe uma maneira: é comendo do pão e bebendo do cálice. Quem pode fazer isso? É uma obra, irmãos, tão maravilhosa de Jesus. O Salmo 127, 2, não precisa abrir, 127, versículo 1 e o 2 diz assim: se o Senhor, presta atenção nisso, irmãos. Quantas vezes você anda ansioso por tantas coisas, querendo fazer acontecer, mas se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham aqueles que o edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia o sentinela. Esforço humano, querido, é inútil. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão das dores, pois, aqui diz, aos seus amados ele dá, enquanto nós dormimos e descansamos. Amém, irmãos? E quantas vezes você fala: preciso trabalhar mais, preciso correr mais, preciso resolver mais, preciso ganhar mais, preciso fazer mais. Inútil, querido. Se você não estiver sendo edificado em Deus, é inútil você querer edificar. É inútil você querer levantar cedo, querer levantar de madrugada e querer dormir tarde. É tudo inútil isso. Só traz canseira e enfado, como diz Tiago. Tudo isso só traz cansaço e enfado. Porque ele está dizendo: mas aqueles que confiam em mim, eu vou dar, porque eu os amo. Então, na medida do possível, pode ter certeza, Deus está te curando. Deus está ajustando as suas finanças. Deus está abrindo portas de emprego para você. Você não precisa perder noite de sono, você não precisa sofrer por isso, porque todo sofrimento, uma pessoa já sofreu por nós, que foi Jesus Cristo na cruz. Amém, irmãos? E nessa noite nós vamos agora cear. Eu já queria que os cooperadores já estivessem se posicionando com a ceia. Já podem estar pegando a ceia, já podem estar distribuindo também. E depois nós vamos orar. Mas, irmãos, Isaías 53, versículo 4 diz assim, presta atenção: por que você precisa descansar no Senhor e se esforçar para entrar nesse descanso? Se você não está conseguindo, se esforce para entrar nesse descanso. O único esforço que Deus aprova agora é esse. Porque lá em Isaías 53, versículo 4 diz assim: certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades. Amém, irmãos? Quero que você preste atenção. Eu queria que os cooperadores já pudessem estar entregando, mas que você vai pegando, mas preste atenção no que eu vou falando. Olha porque que você precisa entrar no descanso. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores levou sobre si. E quando eles falam dores, irmãos, são as dores do mundo. Ele tomou as nossas enfermidades, Ele já levou sobre si todas as nossas doenças e levou também todas as nossas dores. Então, doenças, irmãos, enfermidades são uma coisa. As dores, irmãos, é aquilo que você sente muitas vezes. Dores de preocupação por conta do seu salário, preocupação por conta do desemprego, preocupação por conta das contas que se acumulam. Tudo isso são dores. Agora, irmãos, Ele já levou. Olha por que você precisa entrar no descanso. Porque Ele já levou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores. Ele já levou sobre si. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões. Ou seja, todo o seu erro,
todos os meus erros, Ele já pagou lá na cruz. Você não precisa mais se preocupar com isso. E Ele foi moído pelas nossas iniquidades. Todos os nossos pecados já foram levados nele na cruz. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Quer ter paz, querido? Todo o castigo já foi sobre Ele, então você já tem direito à paz. E pelas suas pisaduras, nós fomos, o quê? Sarados. Nós fomos sarados no corpo, nós fomos sarados no espírito, nós fomos sarados na alma, porque nós fomos sarados, querido. Então aqui nós temos um grupo de pessoas que já é sarado em Deus, está curado de todas as enfermidades, está curado de todas as dores. Ou seja, você só precisa hoje partir do pão e tomar do cálice de Jesus Cristo, porque você vai ver o quanto que é poderoso isso. Amém, irmãos? Eu quero chamar a pastora Evelyn aqui agora. Nós vamos estar orando, ela vai estar orando por você, por nós. E vou falar uma coisa, irmãos. Há 3 anos atrás, quando a pastora Evelyn fez a cirurgia para tirar o câncer, estava naquele processo de quimioterapia agora. Fez a primeira e fez a segunda. E na segunda ela passou muito mal. E a médica nos chamou e disse: nós vamos ter que interromper o tratamento. Porque se ela continuar, ela pode perder a vida, não agora por conta do câncer que foi tirado, mas por conta da debilitação do corpo dela. O corpo dela não resiste às 12 quimioterapias que ela precisa fazer. Trabalhoso, né? A minha mente começou a trabalhar demais, não conseguia descansar nisso. Eu lembro que o pastor Almir foi em casa com a pastora Rose. Ele disse o seguinte: olha, você